Olá, graça e paz, bom dia, como vocês estão? Gente, eu espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a Evelyn, sirvo aqui na casa do Pai de Anápolis, na área do louvor. E hoje estou aqui para mais um devocional com vocês, para compartilhar um pouco do que eu tenho refletido nos últimos dias e na última semana, que é realmente algo que tem reverberado muito aqui na minha cabecinha. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nesse devocional rapidinho, tá? Então, para começar, eu quero ler o texto que está em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz o seguinte. Nesse contexto aqui é o Senhor falando diretamente a Jeremias. E ele diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Gente, não é novidade para ninguém dizer que estamos num mundo aí de ansiedade. É nítido, assim, é claro ver que existe realmente uma inquietação dentro do ser humano que nada nesse mundo consegue satisfazer completamente. E é muito interessante porque cada vez mais nós temos visto busca pela espiritualidade. Pessoas que têm buscado por religiões. Eu tenho visto, assim, muito pessoas que têm transitado de uma religião e outra, tentando encontrar algo além disso daqui, e muitas vezes não tem encontrado porque não tem ido pelo caminho correto. Mas isso é muito interessante porque é uma comprovação muito clara daquilo que diz aqui em Eclesiastes 3. Eu vou ler para vocês o versículo 11, que complementa o que eu quero dizer, que diz o seguinte, Eclesiastes 3:11, tá? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso é simplesmente uma sintetização de tudo que eu quero dizer. É só a prova de que nós, seres humanos, fomos criados para algo maior do que essa vida daqui. E cada vez mais eu tenho visto essas pessoas buscando e correndo atrás do vento por algo que possa preencher esse vazio. Deus, ele nos criou para a eternidade. E o Deus que controla o tempo também sabe disso. E é interessante porque nós podemos experimentar a alegria aqui na Terra, nas próprias bênçãos de Deus, mas nem elas substituem a presença do próprio Espírito Santo nas nossas vidas. É como se o nosso coração sempre apontasse para casa. E é até clichê dizer que tem um buraquinho dentro de você que só Deus pode preencher, mas essa é a maior verdade. E é interessante pensar que antes do nosso amor por Deus existir, já tinha o amor de Deus por nós. E esse texto de Jeremias 31 nos mostra uma perspectiva muito interessante, porque Deus não diz assim, porque você me amou, nananã. Ele começa muito pelo contrário, ele já começa numa atitude do próprio Deus para conosco. Ele já começa dizendo que com amor eterno eu te amei. Antes de tudo, o amor de Deus não começou quando nós fomos obedientes, quando nós fomos bonzinhos, quando nós fizemos coisas legais, quando nós cumprimos a lei. O amor de Deus por nós já existia. É um amor que antecede a nossa história. É um amor que já existia antes da criação do mundo. E é justamente este amor tão profundo, um amor incondicional, que nos atrai. Nós não somos salvos porque procuramos a Deus simplesmente. Nós procuramos ao Senhor porque Ele primeiro nos procurou. Realmente nós somos atraídos ao Senhor. Não é como se nós estivéssemos vivendo o nosso dia, um dia qualquer, e a gente simplesmente encontrasse Deus no meio do caminho. Nós somos atraídos por Ele. E o amor eterno transforma a nossa relação com o tempo e a nossa relação com todas as coisas. A gente enfrenta esperas, mas Deus faz tudo no seu tempo apropriado. O Deus que conduz o tempo é o mesmo Deus que nos ama eternamente. Então, se Deus me ama com esse amor eterno, então a sua demora, os seus processos, nunca significa um abandono ou uma ausência dele. A espera de Deus sempre tem um propósito. E quem conhece o amor eterno do Senhor aprende a descansar nesse tempo que é perfeito. Porque a própria palavra nos afirma de que quando nós clamarmos pelo nome do Senhor, Ele depressa vem em nosso socorro.
Então hoje nós temos aqui 2 pontos principais que você precisa manter na sua mente. Em primeiro lugar, você foi criado para a eternidade. E em segundo, você já era amado muito antes de entender o que era esse amor. Tem uma frase de Agostinho muito interessante que diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Então essa realmente é uma frase que resume muito esse sentimento, de toda essa reflexão, que quando nós conseguimos repousar em Deus, que é aquele que nos ama desde a eternidade, nós passamos a entender o propósito maior da nossa existência. Nós passamos a entender o significado verdadeiro do amor de Deus nas nossas vidas. Nós passamos a conhecer verdadeiramente o motivo de estarmos aqui e realmente o que faremos a partir disso. Porque a própria Bíblia fala que se a nossa esperança em Cristo for só para essa terra, só para a nossa vida terrena, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé de que todo esse plano de salvação, ele é para muito além do que nós vivemos aqui. É interessante porque a gente vai, vem, anda para lá, anda para cá, faz tantas coisas e no final o nosso coração anseia pelo Criador. É realmente o nosso espírito anseia pelo Espírito de Deus. Eu acredito de verdade que o Espírito do vivo Deus, ele se manifesta. A própria Bíblia fala que toda a natureza, ela manifesta atributos divinos. Então, toda a criação de Deus clama e se volta ao Criador. E assim também é com a gente. Às vezes a gente pensa que toda essa questão é simplesmente um desejo para entender, um desejo de, sei lá, de conhecer as coisas e de encontrar respostas, mas esse é simplesmente o nosso coração com saudade de casa, com saudade do nosso Pai, com saudade do céu. E esse mundo tão rápido e tão esperto, com tantas coisas, tantas preocupações, cada um está envolvido aí com a sua própria vida, seu trabalho, seus estudos, enfim, e que muitas vezes nós paramos de falar do céu. Nós estamos pensando muito nessa vida daqui. Estamos sempre olhando para essa vida daqui, esquecendo daquilo que realmente importa. Então, o meu incentivo para você hoje, nessa manhã, é que você possa trazer à memória aquilo que traz esperança. Coisas como a certeza do amor de Deus em nós, a certeza do amor eterno de Deus, a certeza de que nós fomos atraídos a Ele primeiramente, a certeza de que Deus, eu sempre falo isso, gente, mas Deus é o mais interessado em se fazer conhecido. Ele só espera o primeiro passo de nós em direção a Ele, no sentido de que a gente possa abrir o nosso coração para Ele entrar. Deus, Ele está aqui, disponível o tempo todo. E Ele só precisa de um convite, Ele só precisa de uma oportunidade para que Ele possa entrar na sua vida e te transformar de dentro para fora. O amor de Deus, que é o amor perfeito, é o amor que lança fora todo medo, é o amor que nos transforma, é o amor que vai nos tirar a identidade de órfão e vai nos dar a identidade de filho e de filha. Esse amor completo, esse amor eterno, é aquele que vai nos fazer descansar depois. Assim como eu li para vocês essa frase de Agostinho, que diz que Deus nos fez para Ele. E inquieto está o nosso coração e estará o nosso coração até o dia em que nós vamos repousar nele novamente. E é exatamente isso que eu sinto, gente. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu pensei, meu Deus, é exatamente isso. Nós estamos vivendo, fazendo nossas coisas como tem que ser, gente. Acaba que nessa vida é assim mesmo, mas a todo tempo tem algo dentro de nós, um espacinho que clama por Deus. E eu te falo, eu te encorajo hoje, nesta manhã, que você possa realmente voltar os seus olhos para Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ter esse coração mais quebrantado e contrito, que Ele possa nos ajudar a manter os nossos olhos fixos nele,
para que nada possa fazer os nossos olhos brilhar mais do que Ele. Que o amor eterno do Senhor continue nos atraindo para a sua presença. Nós somos atraídos verdadeiramente, não como se simplesmente encontrássemos Ele por acaso, mas como algo que já estava planejado antes da fundação do mundo. Você, meu irmão, minha irmã, não está aqui nesse mundo por acaso. Deus escolheu você ainda no ventre da sua mãe. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito maior. Eu acredito muito nisso, sabe? Que você não nasceu aqui por acaso. Deus escolheu o dia, a hora, a cidade, a família que você iria nascer, a escola que você ia estudar, o trabalho que você está. Tudo isso faz parte de um plano maior de Deus. Eu acredito que Deus quer, e é importante, é necessário que tenha cristãos, que tenha filhos de Deus em todas as áreas da sociedade. Então, meu irmão, minha irmã, embora você pense, mas eu só tô na escola e tal, isso não é nada demais, não pense assim. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. Todos os dias nós temos oportunidade de apresentar Cristo para outras pessoas. Muitas vezes não com palavras, mas simplesmente pelas nossas atitudes que podem estar refletindo os atributos de Deus. Então, para finalizar, que você possa manter isso guardado no seu coração. Esses 2 itens que eu falei, que primeiramente, você foi amado antes da criação do mundo. Antes de tudo isso existir, você já era amado por Deus. Em segundo lugar, também saber que esse anseio que você sente no seu coração, às vezes esse sentimento de estar fazendo tudo que tinha para fazer, e mesmo assim, quando você deita à noite, antes de dormir, você sente que está faltando alguma coisa, isso é só saudade de casa, isso é só saudade do céu. É a sua alma clamando por Cristo, é a sua alma tentando entender o que está faltando, sem saber muitas vezes te explicar. Passa tanta coisa na nossa cabeça, a gente às vezes se envolve tanto com os nossos próprios sentimentos que a gente esquece um pouco dessa parte. Mas eu já comentei isso aqui com vocês em outros devocionais e é algo que eu vejo muito claro na minha vida. Às vezes eu tô tendo um dia ruim, sabe? Já acordo estressada, aquela coisa toda. Mas quando eu percebo, não é que eu estou tendo um dia ruim, é porque eu simplesmente não tirei nenhum tempo para falar com Deus naquele dia. Então, que você possa fazer isso, nós vamos orar agora por um momento, e que você possa realmente colocar seu coração com vulnerabilidade diante de Deus, mesmo que seja para dizer: Deus, eu quero sentir isso, eu quero ser preenchida pela tua graça, pela tua presença, pelo teu amor eterno, mas eu não sei como fazer. E a Bíblia fala que Deus, o Espírito Santo não resiste, é um coração contrito e quebrantado. Então vamos orar para começar mais uma semana na presença de Deus. Amém? Vamos lá, fechem seus olhos. Senhor, mais uma vez quero te agradecer, Pai, por mais um dia que se inicia. Senhor, nós sabemos, Pai, que existe algo em nós que clama pelo Senhor constantemente. Pai, que o Senhor nos ajude a entender e a discernir isso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a buscar o Senhor da forma correta. Que o Senhor possa preencher, Pai, o nosso coração com a Tua presença, com o Teu amor eterno. Pai, não nos deixe perder o nosso tempo, perder a nossa fé com coisas vãs. Não nos deixe, Pai, dedicar toda a nossa existência para coisas passageiras. Pai, nós cremos no poder do Teu amor. Nós cremos, Pai, que o Espírito do vivo Deus está conosco o tempo todo. Que o Senhor possa nos surpreender, Pai. Que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria. Que o Senhor possa nos preencher daquilo que é eterno. Que o Senhor possa nos preencher daquilo que não é vão. Pai, que o Senhor nos ensine a trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. E o que nos traz esperança é a confiança em Ti, é a fé em Ti, é a certeza do amor que o Senhor derramou em nós, o amor que nos alcança. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer a melhor forma que pudermos esses encontros contigo, apesar da rotina, das dificuldades, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê fome, que o Senhor nos dê sede por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente, que vocês possam
refletir nisso durante o dia, durante o resto dessa semana. A própria palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, tudo isso não é por mérito próprio de forma nenhuma. Isso não é porque nós merecemos, que somos melhores ou piores. Mas a própria palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, nós temos que, na verdade, agradecer ao Senhor, porque não existe monte alto ou vale profundo ou multidões de pecado que a presença de Deus não possa nos alcançar. Não existe lugar onde a graça de Deus não nos alcance, onde a misericórdia do Senhor não nos alcance. Então, que vocês possam carregar isso no coração, realmente como a esperança do dia de hoje. A boa nova do dia de hoje é que nós somos amados e que nós somos atraídos por Deus. Eu repito muito isso, eu acho que em vários devocionais eu já falei essa mesma frase, mas é algo que para mim faz muito sentido desde a minha adolescência. É saber e pensar que Deus é o mais interessado em se fazer conhecido. E o que Ele espera é simplesmente o nosso primeiro passo. O que Ele espera é simplesmente que a gente se coloque nessa brecha, que a gente se coloque neste lugar e peça para que Ele venha até nós, Ele faça morada em nós. É isso que Ele está esperando, gente. Então que vocês possam abrir verdadeiramente os corações e pedir: Senhor, vem fazer morada em mim. Senhor, eu quero conhecer esse amor profundo, esse amor que lança fora todo medo, esse amor que nos torna filhos de Deus verdadeiramente e não mais órfãos. Amém? Então é isso. Não sei se talvez isso foi um pouco repetitiva. Espero que não. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa semana, bom trabalho, bons estudos, enfim. E é isso. Amanhã de manhã tem mais um devocional aqui. Não percam. Mandem esse vídeo para quem vocês acham que deveria ouvir essa palavra, que às vezes ao ouvir isso você estava pensando em alguém. Então compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar as boas novas de Cristo para todo mundo. Amém? Isso daqui não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é tudo para Ele, por Ele e para Ele. Todo esse projeto. Amém? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus. Tchau!